Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Tia Ana Paula, da Escola Municipal, Irmã Ana Maria Teixeira Costa, aula 14, Matemática. Hoje nós vamos falar sobre temperatura e como nós medimos essa grandeza tão importante no nosso dia a dia. Medidas de temperatura em grau Celsius. Vamos lá, crianças? E aí, meu rei? Como é que tá aí, meu primo? Como é que tá aí no Rio Grande do Sul? Rapaz, aqui na Bahia fez um calor hoje, você não tem ideia. Sim, os termômetros marcaram 32 graus Celsius, você acredita, rapaz? Me conta como é que tá aí, tá muito frio? Mas bagulho, sério? Aqui no Rio Grande tá muito frio. Sim, nossa. Hoje vi um termômetro na praça, tava marcando 2 graus Celsius. Ui, tá muito frio aqui. Vocês ouviram o diálogo entre os dois primos? O que eles estavam falando, crianças? Repararam que um disse 32 graus Celsius e o outro, lá no frio, disse 2 graus Celsius? Temperatura. Assim como em outras situações do nosso dia a dia, nós precisamos medir informações como, por exemplo, o tempo de uma aula, o tempo de uma videoaula, que é medido em minutos, o tempo de um filme, às vezes é medido em horas, a distância, por exemplo, entre dois lugares, entre sua casa e o supermercado, que é medido em metros, ou ainda, quando a distância é maior, é medida em quilômetro. A temperatura também é uma grandeza que precisa ser medida. Precisamos medir duas temperaturas diferentes para comparar e analisar qual é mais frio e qual é mais quente. Para medir a temperatura, usamos um instrumento chamado termômetro. Então, ele é responsável para medir a temperatura. Existem diversos tipos de termômetros utilizados. Observem. O termômetro pode ser digital, como nós encontramos em muitos lugares públicos, como praças ou shopping, mas o termômetro também pode ser de mercúrio, para medir se uma temperatura é alta ou baixa. O termômetro infravermelho é utilizado para medir a temperatura de superfícies à distância, basicamente por um sistema óptico e um detector. E nesse momento de pandemia, por causa do coronavírus, os supermercados, lojas e outros estabelecimentos comerciais têm adotado cada vez mais o uso desse tipo de termômetro. Mas, e aí? Agora que sabemos qual instrumento mede a temperatura, qual é a escala de medida que utilizamos? Vamos ver? Escalas termométricas. Atualmente, temos 3 escalas termométricas importantes em uso: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Escala Celsius é a escala usada no Brasil e na maior parte dos países, oficializada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius, que viveu de 1701 a 1744. Essa escala tem como pontos de referência a temperatura de congelamento da água sob pressão normal de 0 graus Celsius. O 0 graus é quando vamos à geladeira, deu 0 graus, aí a água começa a virar gelo. E a temperatura de ebulição da água ebulição é quando começa a ferver, sob pressão normal, 100 graus Celsius. Então, crianças, assim como
Na maior parte do nosso planeta, aqui no Brasil, nós medimos a temperatura na unidade chamada graus Celsius, em homenagem a esse cientista que se chamava Anders Celsius, que fez vários estudos a respeito da temperatura. Crianças, nos Estados Unidos, a temperatura não é medida em graus Celsius. É usada uma outra escala chamada de graus Fahrenheit, que também serve para medir temperaturas. E ainda temos uma terceira escala, que é chamada Kelvin, que é mais utilizada em estudos científicos e em laboratórios. Você já se deparou com uma medida de temperatura muito fria? Por exemplo, uma medida abaixo de zero? No termômetro, nós podemos ter medidas que ficam abaixo de zero. Veja na primeira figura. O 0 graus Celsius é a temperatura em que o gelo começa a derreter. Toda a temperatura que fica para baixo do zero é chamada de temperatura negativa. Ela é representada, como vocês estão vendo, nas imagens dos termômetros, com um sinal de menos antes. Estão vendo menos 4 graus Celsius? Tem o Czinho também? E menos 18 graus? Alguns trazem o C, outros só o símbolo do grau. E quanto mais longe do zero estiver, menor é a temperatura. Por exemplo, observem os dois termômetros. Se em uma cidade estiver marcando menos 5 graus Celsius e em outra cidade menos 18 graus Celsius, qual é a cidade mais fria? É a cidade que está marcando menos 18 graus Celsius. Curiosidade. A menor temperatura já registrada no Brasil foi de 14 graus abaixo de zero, menos 14 graus Celsius, no município de Caçador, em Santa Catarina, no dia 11 de junho de 1952. Olha as imagens, crianças, tudo cheio de neve. Amplitude térmica. Você já deve ter ouvido falar em temperatura máxima e temperatura mínima no Jornal Nacional, não é mesmo? A temperatura máxima do dia é a maior temperatura que o termômetro registrou em determinado dia. Já a temperatura mínima é a mais baixa que o termômetro pode ter marcado nesse mesmo dia. A partir da temperatura máxima e mínima de um lugar em determinado dia, podemos descobrir a amplitude térmica, que nada mais é que a diferença entre duas temperaturas ou a variação de temperatura. Observe a imagem. Hoje, a máxima 22 graus, a mínima 19 graus. Amanhã, a máxima 27 graus, a mínima 17 graus. Agora, olha a amplitude. Como que eu descobri essa amplitude de hoje? Hoje, né? 22 menos 19 são 3 graus. E no dia de amanhã, nós temos 27 graus menos 17 graus, que é igual a 10 graus. É assim que encontramos a amplitude térmica ou a variação
de temperatura. Praticando. Vamos praticar um pouquinho. Analisando o gráfico. Crianças, preste atenção na imagem, que é um gráfico. Em 1963, a marca foi de 34 graus Celsius e meio. Em 2007, a marca registrada foi de 34,3 graus Celsius. Em 2008, foi 35,8 graus Celsius. Em 2015, foi 35,1 graus Celsius. Em 2015 ainda houve uma variação no dia 15 de setembro para o dia 24 de setembro. Novamente, 35,1 graus Celsius. E no dia 25 de setembro de 2015, houve uma marcação de 36 graus Celsius. Então, analisando a imagem do site Observatório do Clima, responda: em que ano a temperatura atingiu sua maior marca e a menor? Pause o vídeo e vamos realizar a atividade. 2. Observe a previsão de tempo para a cidade Belíssima e responda as questões propostas. A. Em que dia Belíssima apresentou a maior temperatura mínima? B. Em que dia Belíssima teve maior variação de temperatura? Pause o vídeo, observe a imagem e façam a atividade. 3. A imagem abaixo é de um termômetro colocado em uma praça na cidade de Campos do Jordão. De acordo com o termômetro, qual notícia está em conformidade com a temperatura registrada nesse dia? Vamos observar a imagem. Qual eu vou marcar, crianças? A letra A, Campo do Jordão, tem geada e temperatura negativa na madrugada mais fria do ano. A letra B, Campos do Jordão registra temperatura acima do esperado, causando calor intenso na cidade. Pause o vídeo, façam com atenção, observem a imagem, crianças. Conferindo. Em que ano a temperatura atingiu sua maior marca e a menor? O ano que Belíssima atingiu sua maior temperatura foi em 2015, com uma temperatura de 36,4 graus Celsius. E em 2007 ela atingiu sua menor temperatura, 34,3 graus Celsius. Muito bem, crianças. Observe a previsão de tempo para a cidade Belíssima e responda as questões propostas. A. Em que dia Belíssima apresentou a maior temperatura mínima? Belíssima apresentou maior temperatura mínima na segunda-feira, com 17 graus Celsius. Em que dia Belíssima teve maior variação de temperatura? Vamos lá? Vamos analisar? Sexta-feira, 22 graus de máxima e 12 graus mínima. Então, 22 menos 12 é igual a 10 graus. No sábado, 25 graus máxima e 12 graus mínima é igual a 13 graus. No domingo,
29 graus máxima e 14 de mínima, que é igual a 15. Segunda-feira, 27 graus de máxima e 17 de mínima, que é igual a 10. Logo, Belíssima teve maior variação de temperatura no domingo. Certo, crianças? Variação é a diferença entre a maior para menor temperatura. Certo, crianças? 3. A imagem abaixo é de um termômetro colocado em uma praça na cidade de Campos do Jordão. De acordo com o termômetro, qual notícia está em conformidade com a temperatura registrada nesse dia? É a letra A ou a letra B? É a letra A. Campos do Jordão tem geada e temperatura negativa na madrugada mais fria do ano. Olhe só o termômetro. Tem um menos antes do 3. Então, essa temperatura é negativa. Então, é muito frio, não é mesmo, crianças? Então, Campos do Jordão tem geada e temperatura negativa na madrugada mais fria do ano. Essa é a notícia que está em conformidade com a temperatura registrada no termômetro. Crianças, agora vocês irão pegar o caderno pedagógico na aula 14 e realizar as atividades propostas das páginas 31 e 32. Até nossa próxima aula. Beijos da tia Ana Paula.